Olá pessoal, nessa aula de agora vamos falar o seguinte, antes da gente entrar para a parte de ciência de dados, né, analisar os dados lá, extrair conhecimento a partir deles, primeiro vamos ver o seguinte, como que eu posso, né, plotar, gerar gráficos em Python, né? Para quem não conhece nada de Python, eu já liberei um módulo, vou deixar o link aqui para vocês. Tem um módulo lá que eu estou liberando de 2 a 3 aulas por semana de Python básico, tá? Bom, aqui não vai demandar muita coisa, não. Aqui o objetivo mesmo é da gente só plotar os gráficos por enquanto e na próxima aula agora a gente vai avançar, tá bom? A gente vai continuar a nossa parte de Machine Learning. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar o Matplotlib, tá? Que é uma biblioteca usada, né, para plotar os gráficos. E o Seaborn é outra biblioteca de visualização, gera uns gráficos muito bonitinhos, tá? E esse import OS aqui, isso aqui eu estou fazendo uma configuração só para tirar um warning, que aqui eu estou tendo ele, então eu coloquei ele aqui para tirar esse warning, tá bom? Vocês podem testar. E eu estou usando o Replit, tá? Se vocês acessarem até aqui, Luciano Lourdes aqui, vocês conseguem ver esse repositório, vou deixar aqui o código para vocês. Sugiro vocês assistirem, tá, gente, agora, as aulas e ir replicando junto. Vocês colocam aí numa tela, num tablet, tá, no celular tocando ali e vai fazendo na máquina de vocês, tá bom? Então, vamos começar. Então, eu importei aqui, ó, então o Seaborn, eu vou usar ele, e ele tem uns dados aqui, né, toys. Então, aqui, ó, load dataset, chama tips, okay, que é de gorjetas, né? Então, eu vou colocar aqui tip data. E aí, vamos usar, então, esses dados para fazer alguns plots aqui, né? De scatterplot, que nós vamos fazer uma avaliação. O que é o scatterplot? Scatterplot nada mais é que você pega 2 atributos ali da sua base e faz uma avaliação para ver se tem alguma tendência, algum comportamento, se você consegue observar, né, alguma coisa. Já em questão, por exemplo, do boxplot, você consegue também, né, você consegue avaliar a distribuição, a distribuição dos seus dados, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu vou imprimir aqui esse tip data aqui. Vou pegar aqui a head, é o método para imprimir alguns ali. Vou imprimir alguns primeiros ali. Olha só aqui. Total de conta, total da conta, tem essa coluna total da conta, gorjeta, sexo, se é fumante ou não, qual que é o dia da semana que a pessoa teve a refeição, o horário, se foi almoço ou jantar, tamanho, eu acredito que esse tamanho aqui é o número de pessoas, tá? Bom, mas aí vamos lá então. Então, esse aqui ele mostrou as primeiras 4 linhas da base de dados, né? E agora, como que a gente pode fazer, né, para visualizar esses dados? Então, vamos plotar eles. Então, deixa eu puxar para cá que ele vai imprimir nessa tela cinza aqui para mim, tá? Vamos lá ainda. Eu vou usar agora o Matplotlib lá, tá? Vou colocar um título aqui para o nosso title. Vamos ver aqui, total bill versus gorjeta. Agora a gente vai usar o Seaborn aqui, tá? E vamos usar então um método chamado scatterplot. E aí a gente pode ver, a gente tem os parâmetros x, y, who, style, tem muitos parâmetros. Vamos usar agora aqui os mais importantes. Data, né? Da onde está vindo meus dados, está vindo a variável tip data aqui. No eixo X, quem que vai ficar? Vamos colocar aqui o total bill, tá? E no eixo Y, vamos considerar o tip mesmo, a coluna tip, ok? E aí agora vamos imprimir e mostrar ali na tela, né? Ops, show. Então vamos mostrar aqui, para a gente visualizar então esses dados. Olha só, então a gente pode observar aqui que a maioria das refeições, ó, estão centradas nesse quadrante aqui, nessa parte de baixo aqui, ou seja, ó,
em torno aqui, ó, de gorjeta de 6 dólares, por exemplo, até o que? 38, né? Então tá nesse pedaço aqui, a maioria das refeições, que a gente já sabe. Bom, vamos dar um passo adiante, vamos ver se é no jantar, se é no almoço. Então, para isso, a gente existe o parâmetro who, ele vai falar assim, ó, quem que você quer que eu vou distinguir um do outro? Que eu vou colorir. Então, no nosso caso aqui, se vai ser aqui, ó, o time, né? Essa coluna aqui, da nossa base. Então, vamos lá. Olha só, agora já coloriu, dá para ver que a maioria das refeições foram no jantar, né? Então esse restaurante aqui, ele tem uma concentração maior de clientes no jantar. Agora imagina, a gente tem um outro parâmetro também, que é chamado de style, tá? E ele serve para o quê? Pode ver que tá tudo de bolinha, né? Então ele vai criar pra gente, vamos colocar time aqui para vocês verem. Ele vai criar agora um outro desenhozinho para diferenciar o almoço e o jantar. Olha só, então ele criou X e bolinha, né? Então X para o jantar, bolinha para o almoço, mesmo com a cor diferente. Tá, mas vamos usar agora essa cor para colocar então o dia da semana, que é aqui, ó, essa coluna aqui, ó, da base, né? Day. Então vamos usar então para colorir o dia da semana, porque aí a gente vai ter a bolinha e o xizinho para diferenciar se é almoço e jantar e as cores para diferenciar o dia da semana, né? Então vamos ver. Olha só, então a gente tem o dia da semana aqui marcado com as cores e o almoço e o jantar que é a bolinha e xizinho, tá? Então dá para ver aqui, ó, tem muito jantar mesmo e tem muito domingo, né? Então domingo aqui aparentemente bomba, né? Lá no como é que fala? No restaurante, né? Tá? Agora vamos fazer uma análise um pouquinho diferente agora, simples também. Vamos só mudar agora que o who ele pode ser do tipo numérico. Então vamos considerar essa coluna size aqui para vocês verem, ok? E vamos continuar tudo do mesmo jeito. Olha só. Então, o tamanho das refeições aqui vai vir agora pela cor, né? Então, ó, a maioria das refeições são pequenas e médias, poucas refeições são grandes, né? Tá? E esse tamanho, falando a verdade, eu não sei o que ele representa, não sei se é número de pessoas, ok? Agora, tem o seguinte, vamos colocar, tem um outro atributo aqui, que é chamado, parâmetro, né, do scatterplot, que é chamado de size, tá? Então vamos continuar considerando aqui que seja o nosso atributo size ali. E aí o que eu vou variar, né? Então esse size aqui é assim, ó, o que eu vou variar? Então eu vou variar a coluna size e eu quero que coloque a intensidade, por exemplo, de 15 a 200, ok? Bom, então vamos rodar aqui. Ver o que ele vai arrumar. Olha só. Então eu mandei intensificar e aumentar o tamanho delas, né? De acordo com o tamanho da refeição. E ainda tem aqui almoço e jantar, ok? Então vocês viram aqui, dá para fazer muita coisa, tá? Com esse scatterplot. Manda muito também como é que eu falo? Criatividade, tá bom? Então agora vamos falar dos boxplot. Vamos considerar a mesma base de dados, nem precisa da gente mudar, tá? Então eu vou, deixa eu só comentar aqui, para a gente focar agora no boxplot. Então vamos colocar aqui agora um título para nossa base. Vamos considerar Total Bill ainda, né? Total Bill. Vamos trabalhar nela aqui. Então, a gente tem um método chamado de boxplot. E aí, tem vários atributos lá, x, y, né, o who, né, o data. Então, vamos pegar aqui qual que é para x. O que a gente vai considerar aqui? Vamos considerar, por exemplo, o Total Bill. Ok?
E aí agora vamos imprimir. Vamos ver como é que vai ser. Ó, olha só, então aqui a gente tem o nosso box plot, tá? O box plot e como que a gente lê um box plot, né? Tá vendo esses losangos aqui? Esse aqui chamamos de outliers no box plot. E essa linha de K, que está próxima de zero aqui, chamamos ela de valor mínimo. E essa outra linha de K chamamos de valor máximo, tá? E agora vamos avaliar esse retângulo aqui, né? O que esse retângulo azul quer dizer? Nessa parte de baixo aqui, que está mais próxima do valor mínimo, chamamos de primeiro quartil. O que eu estou querendo dizer com isso? 25% dos valores estão abaixo desse valor aqui, tá? E essa linha do meio aqui, que é o nosso segundo quartil, que chamei também, que é a mesma coisa da mediana, né? Então, ou seja, 50% dos meus valores são maiores e 50% são menores que ele, tá? Esta outra aqui, a extremidade de K, né, desse retângulo aqui, chamamos de terceiro quartil, né, que são o quê? 25% dos valores são maiores que esse aqui, ok? Então, é assim que a gente lê, né, um box plot, tá? Então, vamos continuar. Agora, por exemplo, continuando lá com nossos dados, como que a gente consegue, né, manipular diferente? Ó, então, eu usei aqui, a gente pode usar agora o mesmo padrão que a gente fez aqui anteriormente. Por exemplo, vamos continuar aqui, considerar o dia da semana. O Y, o que vai ser, por exemplo, total bill, tá? E aí, temos que passar agora o que? A gente tem o parâmetro data para justamente fazer o que a gente estava fazendo ali, que é passar a base de dados. E aí, onde no Y ele vai considerar a coluna total bill e em X ele vai considerar o dia, tá? Então, vamos ver como é que vai ficar esse nosso gráfico. Olha só, o nosso box plot ficou dessa maneira. Na terça-feira, pode ver que a gente tem muito outlier aqui, né? Em relação aos demais. Ó, aqui tem 5, aqui tem só 1 na sexta. No sábado tem 3, no domingo só tem 2 outliers, né? Com o valor da conta maior. Tá? Pode ver que a mediana da sexta-feira é a mais baixa de todas, né? Tá? E aqui, ó, o terceiro quartil do domingo é o mais alto. Aqui, o quartil de sábado também é mais alto do que os outros dias. Ou seja, ó, na quinta ele gasta razoavelmente 20, que no terceiro quartil ele $20. Aí na sexta aumenta um pouquinho, no sábado ele gasta mais um pouquinho, no terceiro quartil, né, que no caso a gente estava falando. E o terceiro quartil está um pouquinho acima também, né, tá? Só a mediana aqui que cai um pouco, né, na sexta-feira, mas nos demais aqui a mediana foi subindo, tá? Então a gente está fazendo uma análise simples aqui de um box plot. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente está a fim de saber que tipo de cliente que é esses aqui, né? Quem é fumante, não é fumante, tá? Então, para isso, a gente tem a opção Hue também, para colorir, né? Que a gente tem essa coluna Smoker aqui, né? Para a gente colorir o nosso box plot. E aí, a gente também tem... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer aqui. A gente tem um outro parâmetro chamado de paleta, tá? Essa paleta serve para a gente escolher algumas cores. Mas aqui, ó, vamos lá, então, só aqui no azul e no laranjado escuro para vocês verem. Então, a gente tem aqui entre fumante e não fumante. Então, os azuis são fumantes. Olha só, interessante, né, o comportamento dos fumantes aqui no sábado e no domingo, certo? A mediana deles, ó, a mediana no sábado aqui dos fumantes está próximo aqui do terceiro quartil dos não fumantes, né? E o terceiro quartil aqui está bem alto, né? E a mesma coisa, o mesmo padrão a gente observa aqui nos domingos, né? Tá? Olha só, na quinta-feira, interessante esse aqui, né? Ele é mais, aqui está bem esparso, né? Pode ver que a mediana está aqui em cima, o primeiro quartil está aqui embaixo, né? Já o primeiro quartil aqui, ó, dos fumantes e não fumantes na terça-feira,
Então, nossa box plot aqui está mais fechadinho, mais apertado, né? E tem também, gente, que eu queria falar com vocês o seguinte, tem uma paleta, tem um atributo aqui, parâmetro aqui que chama paleta, que é legal para a gente fazer, vamos supor que você quer mudar, né? As cores, paleta. Aí, vamos supor, você passa aqui os tons, né? Aí vai mudar aqui só os tons para mim, ok? Só para mudar as paletas de cores mesmo. Estou trabalhando com uma paleta de cores diferente. Certinho, gente? Então, esse aqui foi o assunto de hoje sobre como plotar box plot e scatter plot. Agora vamos, então, para a próxima aula, vamos fazer uma análise ali dos nossos dados. E depois, mais na frente, a gente vai vendo mais sobre os gráficos, tá? Certinho? Vejo vocês na próxima aula. Até mais, tchau!